Bom, vou fazer o resumo das semanas 11 a 16. A semana 11 falou sobre gerenciamento de recursos humanos, onde foi apresentado primeiro um vídeo sobre os processos de gerenciamento de recursos humanos e os passos, né, os processos. O segundo foi mostrado um vídeo de como fazer o gerenciamento de recursos humanos. Também foi falado como mobilizar a equipe, as técnicas de mobilização, designar, negociar e haver a contratação das equipes no gerenciamento. Como você desenvolver a equipe depois de você ter gerenciado, desenvolver a equipe como um todo. Também foi falado como gerenciar a equipe do projeto, ou seja, depois de você desenvolver, você vai começar a gerenciar. E tem um vídeo do Simon Sinek, não sei como se pronuncia, falando um pouco sobre liderança. Na semana 12, a gente falou sobre... Foi falado sobre gerenciamento de comunicação, onde no começo aborda um vídeo sobre comunicações, com habilidade de comunicação, solucionar conflitos, escutar, perguntar, dentre outras habilidades. Logo após tem o vídeo de como você planejar o gerenciamento das comunicações, ou seja, você utilizar-se da tecnologia, por exemplo, que está alocado hoje. Continuando falando sobre comunicações, gerenciamento de comunicações, falando sobre as tecnologias, os modelos de comunicações, controlar a comunicação depois de gerenciar ao controle, as reuniões, e como o mesmo vídeo diz, que conversar com as pessoas que saibam sobre o assunto. Também foi falado sobre... Foi mostrado um vídeo, né, falando sobre falha de projetos. Aí depois a gente parte para a semana 13. A semana 13 falou sobre gerenciamento dos riscos. Um pouco sempre dessa temática, primeiro dos processos, e depois vai indo, onde nos processos a gente observa os riscos individuais, etc. Logo após o processo vem o planejamento e o gerenciamento dos riscos. Depois de você gerenciar risco, não sei se é trocado, mas para mim seria primeiro identificar, mas aqui como está depois, está identificar os riscos. Logo após realizar a análise qualitativa dos riscos, tudo isso em vídeo, em tópicos, que são separados em tópicos. Após tem o como realizar a análise qualitativa dos riscos, onde foi apresentado as técnicas de modelagem, de levantamento de informações qualitativas dos riscos. Depois de você levantar as informações dos riscos, você implementa as respostas ao risco. Depois o controle, ou seja, houve a resposta e depois houve o controle dos riscos. O Ricardo Vargas, tem um podcast do Ricardo Vargas falando sobre riscos, que é uma complementação de tudo que foi visto. Agora a gente vai para a semana 14. A semana 14 falou sobre gerenciamento de aquisições, ciclo de vida dos contratos, onde eu também já vi. Como você vai haver
a redação, a escrituração do contrato, e alguns riscos que podem ocorrer. Esse foi o primeiro vídeo. O segundo é de como planejar o gerenciamento das aquisições, se é um contrato por tempo e material, e foi falado sobre diversos tipos de contrato que pode ser utilizado. Gerenciar, conduzir as aquisições, negociação de aquisição, aqui também fala sobre publicidade das aquisições, controlar as aquisições, aí deu algumas técnicas, tipo análise de desempenho das aquisições, auditorias, para ver como que está o andamento das aquisições, e no final, como encerrar as aquisições, né? O cancelamento, extinguir o contrato, no caso. Também essa semana teve o podcast do Ricardo Vargas falando sobre aquisição. A semana 15 vai falar sobre processo de PI, ou seja, de partes interessadas, onde tem os tópicos de como identificar as partes interessadas, planejar, gerenciar, controlar as partes interessadas. Depois falou mais sobre as técnicas e ferramentas para identificar as partes interessadas, de como planejar e gerenciar as partes interessadas depois do levantamento, engajar as partes interessadas, gerenciar as expectativas das partes interessadas, você haver um convívio entre o projeto e o que as partes interessadas desejam. Depois você tem um vídeo falando sobre como informar as partes interessadas, né? Logo após tem o podcast do Ricardo falando sobre a partes interessadas. 2 podcasts. E logo após vem a semana 16, que está falando sobre que no caso tem alguns exercícios de 1 a 4, 1 a 5 e a questão 6. E é isso.